Olá, eu sou a Cléudia Lálio, eu sou afiliada do método iCoach. Hoje nós vamos conversar sobre como comandar a sua vida através desse incrível método. Às vezes você pode estar achando que a sua vida é como um cavalo arisco, que por mais que você tente domar, você não consegue. E aí, existem ferramentas para que você possa controlar a tua vida e direcionar para onde você realmente deseja chegar. Vamos lá? O método iCoach, ele utiliza a PNL, né? Também, né? A PNL, ela nasceu na década de 70 Ela fala sobre a comunicação, que existem 3 tipos de canais de comunicação: o visual, o auditivo e o sinestésico. Quando eu conheci a PNL, que falava sobre se comunicar da maneira certa, pelo canal certo, eu me apaixonei por esse fato, porque sabe aquela coisa que você diz, nossa, eu converso, falo com fulano e parece que ele não me entende nada? É verdade, ele realmente não te entende nada, porque você está falando com o canal de comunicação errado. Vou dar um exemplo. Se você é uma pessoa auditiva e estiver falando com uma pessoa sinestésica, ele com certeza não vai te entender. Você tem que usar as palavras-chave que vai fazer com que ele preste atenção no que você está falando. Para uma pessoa visual, você tem que usar veja. Para um auditivo, ouça. E para um sinestésico, sinta. A PNL também é usada para desenvolvimento pessoal, porque ela vai te identificar o que está travando a tua vida e vai te levar para um próximo nível. PNL também é uma psicoterapia, porque ela trata de traumas e muitas outras coisas que às vezes a pessoa pode ter. E através das técnicas utilizadas com a neurociência, ela vai limpando tudo e também vai fazer com que você tenha o seu desenvolvimento pessoal. Esse é Tony Robbins, é ele que leva a PNL ao mundo. Ele já apareceu em filmes como O Amor é Cego. Também ele tem um programa na Netflix, né? I'm Not Guru. Quem já assistiu deve ter se apaixonado pela clareza que ele expõe todo o seu conhecimento, pela simplicidade e pela humildade. Uma pessoa de grande admiração. Também o método iCoach é baseado também no milionário Mind Intensive. Esse é o T. Harv Eker. T. Harv, ele fala que nossos pensamentos conduzem aos nossos sentimentos, que conduzem às nossas ações, gerando resultados. E também que nós precisamos dos nossos propósitos. Aliás, primeiramente, é através dos nossos propósitos que são gerados os nossos pensamentos, que gera os nossos sentimentos, que vai gerar as nossas ações e que nos conduzem aos resultados. Portanto, saber o nosso propósito, saber o que nós estamos pensando, faz toda a diferença para termos bons resultados ou não. Também é utilizado a inteligência multifocal do Augusto Cury. Sou super fã desse homem, pela simplicidade que ele traz a psiquiatria de um jeito muito fácil, que qualquer um lendo entende o que é a psiquiatria de fato, né? Ele fala muito sobre a interpretação da realidade. Ele usa também 3 perguntas fundamentais, né? Quem sofre de ansiedade, acho que todo mundo que estiver ouvindo uma grande parte vai erguer a mão. Sofre por antecipação.
não tolera trabalhar com pessoas lentas. Gente, quando eu vi a primeira palestra dele, no evento da experiência do sucesso, que ele fez essas 3 perguntas, e eu, infelizmente, ergui as mãos para as 3 perguntas. Aí ele fala em seguida que se assusta, né, com todo mundo, o jeito que as pessoas andam hoje em dia, né? Que é o mal do século, pois atinge 80% da população mundial. Não dá para ficar feliz sabendo que a gente faz parte dos 80%. O melhor seria que a gente fizesse parte dos 20%. E por que isso acontece? Ele chama de síndrome do pensamento acelerado. Hoje em dia, né, são mais de 174 jornais e mais de 3 bilhões de sites. Esses dados são antes de existir as redes sociais. Isso faz com que a gente fique muito ansioso, esperando sempre alguma coisa que talvez nunca vá acontecer. O pensamento, ele é real ou ele é virtual? Com certeza, né, o nosso pensamento, ele é virtual, ele não é real. Então, outro pressuposto da PNL, o mapa não é o território. Muitas vezes o que você pensa não é real de fato. Esse é o mapa do estado de São Paulo, você pode pegá-lo com a mão, mas você não consegue pegar o território inteiro do estado de São Paulo com a mão. E o método iCoach, esse é o Alan Martins, ele vem para o quê? Ele é um método acelerado para aumentar a produtividade, reduzindo a ansiedade. Através desse método, você aprende a ser mais produtivo e, consequentemente, a tua ansiedade vai diminuir. Como funciona? Os seus resultados, eles são frutos do seu comportamento. Seu comportamento vem do seu estado emocional, que vem dos seus pensamentos, que vem das suas crenças. Ou seja, 80% está no teu mundo interior e 20% está no teu mundo exterior. Por isso que é fácil você mudar a tua realidade, porque o que é virtual pode acontecer ou não. Começando pelas nossas crenças, nós temos 2 crenças, uma poderosa e as limitantes. O problema de tudo onde começa são as nossas crenças limitantes. Crenças é tudo aquilo que a gente acredita como verdade absoluta. E se a gente for ver, isso também é uma frase bíblica, né? Jesus Cristo nos ensinou, conforme crestes, assim será. Se você acredita que você é capaz, você é. Se você não acredita que não é capaz, assim também é. Assim diria Henry Ford, né? Na sua frase famosa. Se você acredita que é capaz, é. Se você não acredita, também é. Isso que é uma crença. E a gente tem que mudar essas crenças limitantes e melhorar as nossas crenças poderosas, porque a gente pode ser, nós podemos sempre melhorar a cada dia. É essa a razão do nosso viver, saber onde nós podemos melhorar sempre. E de onde vêm as nossas crenças? Vem do nosso ambiente. Através de 2 medos. O medo de não ser bom o suficiente e o medo de não ser amado. Muitas vezes nós aceitamos muitas coisas que os outros nos impõem simplesmente pelo medo que nós temos de não ser amado, ou o medo de não ser tão bom o suficiente, e aí vem as críticas e muito mais, né? Então esse ambiente que gera esses 2 medos nos limita muito, e nós temos que aprender
a enfrentar esses medos e ser mais nós. E aí a gente pode citar, né, os 4 compromissos, que é da teoria Toldesca. Nós vamos ver agora. O primeiro compromisso é que você seja impecável com a sua palavra. A palavra é muito mais do que se expressar, é o dom de criar. A palavra, ela pode te libertar ou te escravizar. Ser impecável é sem pecado, é você assumir a responsabilidade sem julgar e nem culpar. É através do dom da palavra que você faz toda a diferença na sua vida e no seu destino. É através da palavra que você consegue domar o cavalo arisco chamado mente. O segundo compromisso, não leve nada para o lado pessoal. Quando você assume esse compromisso, você também tem a melhor maneira para evitar aborrecimentos, raiva, inveja, ciúmes e tristeza. Em uma das palestras do Alan Martins, ele falou algo assim que, depois que ele falou, eu comecei a me vigiar, né, com isso. Quando nós mandamos uma mensagem via WhatsApp, a gente fica ali todo ansioso, esperando os 2 pauzinhos ficar azul, né? E às vezes a pessoa na qual você mandou pode estar ocupada, pode estar responder virtualmente, assim como eu às vezes respondo, e isso gera muita ansiedade para quem enviou. Só que a gente tem que ir para o terceiro compromisso, jamais tirar conclusões. Quando você não tira conclusões, você é mais feliz. Se a pessoa ali viu e não te respondeu, com certeza ela teve um motivo. Não adianta você tirar conclusões achando que ela não te deu atenção ou que não deu certo e coisa e mais, né? Às vezes ela está ocupada e você tira conclusões, por quê? Porque você tem aquele medo de não ser amado, aquele medo de não ser aceito. E isso vai te fazendo muito mal, tá? O outro compromisso, dê sempre o melhor de si. Mas dar sempre o melhor de si é muito diferente de você querer sempre agradar alguém. Você tem que fazer sempre na tua medida. Por que que é diferente? Quando você está querendo só agradar alguém, isso significa que você tem medo de não ser amado. Dar o melhor de si é você fazer o melhor que você pode fazer na sua medida. Não adianta você querer fazer o que você não consegue só para agradar o outro. Uma vez eu fui numa palestra de um psicólogo, infelizmente eu não lembro o nome dele aqui, mas quem o conhecer pode comentar aí. Ele falou assim que de todos os ensinamentos de Cristo, um que ele não concordava era ama teu próximo como a ti mesmo. Ele fala que a gente teria que ser o correto, ama a ti mesmo como ama teu próximo. Porque muitas vezes você faz tudo para agradar o outro, mas e você? Está feliz? É isso que você tem que pensar. E isso não é ser egoísta. É você ser você. O método iCoach também usa o ciclo da excelência. As suas crenças geram o teu potencial, que geram as suas ações e que geram os seus resultados, né? Dependendo como é a tua crença,
ela vai despertar o teu potencial, que vai gerar a sua ação, que vai gerar os seus resultados. Vou dar um exemplo meu. Apesar de vocês não estarem me vendo, quando eu comecei a dar palestra, eu tinha pavor de falar em público. Eu tinha uma crença que eu não serviria para isso. Só que o que eu fazia para melhorar o meu potencial? Nada. A partir do momento que eu comecei a colocar uma dúvida na minha crença, será mesmo que eu não sou capaz de subir no palco da palestra? E comecei a treinar todas as oportunidades que apareciam para que eu pudesse falar, eu comecei a falar. E aí eu fui gerando potencial, fui agindo e aí os resultados começaram a aparecer. Ou, se você tem uma crença, que o Ala também dá de exemplo, você acredita que você não é bom de matemática, mas quanto de potencial você está fazendo? Está treinando, está vendo quais são as suas fraquezas? Porque se você não faz nada, você não vai ter ação, você não vai ter resultado. E aí você vai falar, não falei para ti que eu sou ruim de matemática mesmo? Mas se você colocar a dúvida, será mesmo que eu sou ruim de matemática? E começar a gerar o teu potencial, praticar as ações, com certeza o seu resultado será o melhor possível. Também temos a tríade da mente, que é a nossa linguagem, a nossa postura e o nosso foco. O que você mudar numa dessas três da tríade da mente, ou meu foco, a minha linguagem ou a postura, também gera um excelente resultado. Vou dar um exemplo meu, gente. Eu comecei a vender um produto e aí o primeiro cliente me desanimou, o segundo me desanimou, o terceiro me desanimou também. E aí eu lembrei dessa tríade da mente. Eu assumi uma nova postura, física mesmo, fisiologicamente falando. Automaticamente a minha linguagem melhorou e aí o meu foco também melhorou muito. E os resultados começaram a aparecer. Isso é muito bacana para você. Se estiver vivendo num círculo vicioso, se você mudar um desses três aqui, ó, foco, linguagem e postura, você já muda os resultados para positivo. Eu, quando converso com algumas pessoas, elas dizem assim para mim, eu não quero mais ficar nesse ambiente de trabalho. E aí eu pergunto, mas você já sabe para onde você quer ir? Não sabe, não tem foco. Como que ela vai mudar então? Quando nós queremos mudar algo, a gente precisa saber aonde a gente quer ir e para onde a gente quer ir. E o nosso sucesso não precisa ser só no profissional, ou só no familiar, ou só no financeiro, ou ser sucesso só no social. A nossa vida é completa, é plena, quando toda essa nossa pizza é dividida de maneira igual. O espiritual aqui, gente, não tem nada a ver com religião, tá? É seu estado de espírito, seu bom humor. Quando nós sabemos exatamente dividir profissional, familiar, financeiro, social e espiritual, a nossa vida pode sim ser chamada de sucesso. Muitas vezes a gente se dedica muito ao profissional e esquece do outro lado. Ou é muito social e esquece das outras coisas. Quais são as ações para o sucesso? Primeiramente, definir um objetivo, foco, aonde eu quero chegar. Definir o objetivo, defina 3 metas. E de cada 3 metas, você vai definir 3 ações.
Poderíamos dizer que aqui, em termos de linguagem de administração, é o seu planejamento estratégico, o seu planejamento tático e o seu planejamento operacional. Essas são as ações que você precisa ter para conduzir e chegar ao sucesso esperado. Faça isso para todas aquelas áreas da sua vida, para que você tenha resultados precisos. E usa essa frase. Essa frase aqui, gente, é fantástica. O Alan que nos ensinou. Vamos supor que você está fazendo um regime. Você vai lá para o shopping. Tem lá a saladinha e tem McDonald's, Big Mac, Coca-Cola e batata frita. Você vai se direcionando para o Mac e você pergunta: isso me aproxima ou me afasta do meu objetivo? Mas responda sinceramente se você estiver fazendo regime. Com certeza a resposta será não. E automaticamente você será direcionado para a sua saladinha. Podemos concluir que você no comando é entender que suas crenças, pensamentos, estado emocional faz parte do teu foco. O teu foco é que vai decidir as suas ações, que faz parte dos seus comportamentos e resultados. Crença, pensamentos, estado emocional. O foco e a decisão faz parte de 80% do teu mundo interno. E sua ação, 20% que faz parte do seu mundo externo. Ou seja, 80% está no teu mundo interno. Por isso que você consegue mudar o teu destino. Por isso que você deixa de ser um copiloto para ser o piloto da sua vida. Se você gostou dessa apresentação do método iCoach, o método é um treinamento online. Eu vou deixar o link aqui para você saber mais.